O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. Caríssimos que aqui estão no Santuário Basílica, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade. Na liturgia de hoje, pela palavra de hoje, à medida com que eu me preparava para a Eucaristia agora da tarde, revisitando os textos sagrados na minha oração particular, eu vejo 2 posturas. 2 posturas que podem significar posturas de todos aqueles que se dizem crentes, que se dizem discípulos de Cristo. As 2 estão profundamente evidentes no presente. E eu digo o que há de comum nas 2 posturas. As 2 são de pessoas que têm uma compreensão de Deus, e as 2 posturas são de pessoas que não só têm uma compreensão de Deus, mas sabem da sua missão específica. E a vida de todos nós é uma missão.
Explico. Jonas, na primeira leitura tirada do livro que carrega o próprio nome, ele é um homem que escutou o Senhor, um homem que foi a ele indicado um caminho que era o de ir até um povo completamente diferente do dele, e que teria, inclusive, motivos para manter-se longe desse povo, e, indo até esse povo, anunciar o desejo de Deus de, com esse povo, construir uma história. Para essa construção dessa história, o povo precisa converter-se. Mas vejam que interessante. A conversão dos ninivitas era também um sinal da conversão de que Jonas precisava viver. Porque ainda que escutasse o Senhor, ainda que tivesse condições de falar da palavra dele, Jonas toma um caminho contrário ao indicado. Não se aproxima do povo de Nínive, mas ao mesmo tempo se afasta do Senhor, seu Deus. É uma postura. A outra postura lembra e é sinal da postura daquele que, mesmo tendo direito, insiste em tomar a direção contrária à de Jonas. A postura de Jonas é a postura de muitos de nós. A postura de Jonas lembra-nos também a postura do próprio Adão, que lhe foi indicado um caminho, mas ele resolveu trilhar outro, afastar-se do seu Senhor. No evangelho que acabamos de escutar, tirado do capítulo 10, versículo 25 a 37, somos levados muito tempo a pensarmos somente na figura do samaritano. Mas aqui eu vejo a postura que ultrapassa a postura do samaritano. Aqui eu vejo a postura do desejo de Deus em nos alcançar, se aproximar de nós e salvar-nos. É a própria postura de nosso Senhor Jesus Cristo. É a postura de que Jonas não foi capaz de assumir primeiramente, precisou se converter. É a postura daquele que, ao contrário de falar do que significa simplesmente ganhar a vida eterna, mostra qual é a força dessa eternidade dentro do seu coração. Me faço entender. Logo após responder que o que é importante fazer para receber a vida eterna como herança, o homem, mestre da lei, diz a Jesus uma pergunta. Tudo bem, amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, e ao próximo como a nós mesmos. Mas quem é o nosso próximo? E aqui eu vejo a postura que deve ser a postura de todo aquele que se diz crente e discípulo de Jesus Cristo. Porque é a postura do nosso próprio Deus. Um homem, na imagem que Jesus usa para a resposta, um homem está à beira do caminho depois de ter sido assaltado. É o exemplo do homem que foi assaltado pelo mal. É o exemplo do homem que foi assaltado na sua dignidade. É o homem que foi visto simplesmente como alguém que poderia ter algo a ser lhe tirado, quase que lhe tirando a vida. Passam dois homens que têm uma
capacidade e creem em Deus e que têm uma missão muito específica. O sacerdote de ligar o povo a Deus e o levita de ajudar no serviço do templo e ajudar na interpretação e na compreensão da Escritura. Entretanto, esses dois têm a mesma postura de Jonas, passam pelo outro lado, tomam uma outra direção. O samaritano, que mais do que simplesmente representar um povo que poderia inclusive ter motivo para se manter longe daquele que era judeu e jogado no caminho, o samaritano é a imagem de onde nós menos esperamos que poderia vir o nosso socorro, de quem realmente tem o direito de nos deixar à beira do caminho por inúmeras motivações. O samaritano é a imagem do próprio Cristo, é a imagem do próprio Senhor, que ao contrário de nos ver à margem da história, nos ver largados e tendo várias investidas do tempo presente, de termos a nossa dignidade ferida, ao contrário de passar longe de nós, primeiro, Ele nos vê. Isso faz toda a diferença. Qual de nós não quer ser visto? Qual de nós não quer ser notado? E aqui esse ver é muito mais do que simplesmente olhar para uma pessoa. Ver aqui está na singularidade de perceber qual é o estado no qual essa pessoa se encontra. Ver para sentir compaixão. Eu vou sentir compaixão de alguém que não sei os seus dramas? Eu vou sentir compaixão de alguém que eu não sei as suas dores? Eu não vou sentir compaixão de alguém que eu não vejo suas feridas? Como, infelizmente, ontem, nós tivemos que sentir compaixão de um ciclista que, de modo imprevidente, sofreu um acidente e muito se machucou. Mas, graças a Deus, conseguimos ajudá-lo. Ele vê, sente compaixão, mas a sua compaixão ela tem forma, como a compaixão de Deus tem forma. Se aproxima. Faz curativos. Enfim, cuida. Que é a mesma postura de nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca-nos sobre aquilo que Ele tem. Se o animal utilizado pelo samaritano é o símbolo de um instrumento no qual foi carregado aquele que tiver a sua dignidade ferida, ao contrário de simplesmente nos carregar no animal, o Senhor nosso Deus nos carrega consigo. E mais, paga a conta das despesas ou paga a conta do que será necessário para que estejamos firmes, de pé, vivos, íntegros com nossa dignidade. Do mesmo modo que Jesus Cristo nos viu, sentiu compaixão, cuidou e cuida de nós e pagou o preço pelo nosso afastamento do Senhor. Deu a sua vida. Aqui são duas posturas. Se Jonas vai por um caminho de afastamento, o Senhor nosso Deus se aproxima de nós. E aí está a grande resposta dada àquele homem que entendia da lei, mas pouco entendia do mistério da compaixão e da misericórdia. Quem é o meu próximo? Aquele a quem eu consigo repetir o mesmo gesto que Deus tem para comigo. Me ver, sentir compaixão de mim, cuidar de mim e me ajudar a viver. Duas posturas.
A de Jonas, que é fácil de entender. A apresentada na imagem do samaritano, que é a própria imagem do Cristo, a opção que nós temos. E existe uma pessoa que conseguiu entender muito bem os dois caminhos. Francisco de Assis, ao longo de sua história, se afastou de várias coisas, de várias pessoas, até quase perder a própria vida. E no fim, compreendeu que a maior e mais santa alegria era fazer-se instrumento da proximidade de Deus com o ser humano, fosse ele quem fosse. Muitos falam de Francisco de Assis com grande poesia. Seria melhor que falássemos de Francisco de Assis com a destemida atitude de procurar viver as suas virtudes, gerando paz e bem. Enfim, nessa liturgia, tão simplesmente, qual é a sua postura na vida? Qual é a minha postura na vida? A de Jonas? Ou busco cultivar em mim o exemplo daquele que, mesmo tendo motivos para manter-se distante, se aproximou da humanidade? Qual é a minha postura? Diante do Senhor da vida e da